do coração da mulher nesse tempo de pandemia. O coração da mulher está sendo mais exigido nesse tempo, com tantas atribuições, com essa ansiedade, o medo da doença também, né? Eu acho que também está afetando. Isso tem reflexo na saúde do coração, na parte física mesmo? Sem a menor dúvida, tá? Um dos grandes fatores de risco para a doença do coração é o estresse, certo? E sem dúvida, essa pandemia trouxe um grau de estresse elevadíssimo para todas as pessoas. Veja que assim, muitas famílias perderam emprego, né? Muitos pais de família ou mães de família, ou os dois perderam emprego. Ou se não perderam emprego, se trabalham em emprego informal, também não estão conseguindo trabalhar. Isso, a ajuda do governo foi muito bem-vinda, mas a gente sabe que não é o suficiente, né? Isso é o primeiro passo. Primeira coisa que a gente vê é a falta do dinheiro. A segunda coisa é a incerteza. A incerteza, porque a gente não tem tratamento, a gente não tem vacina, a gente não sabe o que vai acontecer com amanhã. Juntando a isso, as crianças dentro de casa, é um estresse absurdo, criança pequena ter que ficar na frente do computador assistindo aula, as crianças que não podem assistir aula. A mãe tem que ser a professora também, né? Porque eles não se concentram aí, então a mãe tem que intervir, tem que estar ali do lado também. Porque na verdade, Juliana, ninguém estava preparado para isso, né? Então, as crianças na frente do computador 2, 3, 4, 5 horas, é complicado, é difícil isso, né? Adolescente ainda consegue, mas criança pequena não consegue. Então cria aquele estresse dentro de casa. A mãe sabe que a criança precisa assistir às aulas, precisa ter nota, precisa dar o feedback da escola, mas não é fácil. Então isso é um estresse adicional. E outro, a gente que tem pessoas em casa para trabalhar para nós enquanto a gente está no trabalho, eu, por exemplo, estou sem ninguém em casa. Então eu tenho que dar conta do meu trabalho, da casa, do almoço. É um estresse adicional, não, sem dúvida nenhuma. E o estresse é um fator de risco para doença do coração, inclusive para infarto. Olha, e como prevenir, como amenizar, então, aí esse estresse, esses efeitos negativos? Tem uma receita ou é aquela receita que a gente já sabe de sempre, né, para preservar a saúde do coração? Não tem receita. O que a gente tem que fazer? Tentar tirar proveito disso. Você ficar em casa, você tem que aproveitar que você está em casa, que você nunca está em casa. Ontem eu ouvi do meu filho assim: mãe, eu acho que quando acabar a pandemia, você devia ficar fazendo almoço para a gente todos os dias. Eu falei, mas por quê? Porque a sua comida é boa. Coisa boa. Entendeu? Então a gente tem que tirar essas coisas boas para diminuir a carga de estresse, que é alta, né? Praticar exercício na academia não está dando, mas vamos caminhar, correr, né, ao ar livre, lugares que não tem aglomeração, porque Natal é enorme, né? Natal e fora de Natal, você pode conseguir um lugar que você vai correr, você vai fazer seus exercícios, nem correr, caminhar mesmo. Isso também diminui o nível de estresse e cuida da sua saúde. Procurar uma alimentação saudável, que não é fácil, né? Você em casa o dia inteiro, inventando coisa para comer e fazer comida e coisa diferente, você acaba aumentando a quantidade de gordura, de açúcar na alimentação. Isso é quase que inevitável, mas tem que cuidar disso. E é isso, é o básico. Você tem que ir driblando a situação, porque por hora, não tem solução, né? Então a gente tem que tentar se organizar para diminuir os nossos riscos da nossa saúde. Doutora Cristiane Torralba está até dizendo aqui, dançar com os filhos também é uma boa, né? Dançar com os filhos, maravilha, fazer ginástica em casa, vamos fazer ginástica junto, né? Tem inúmeros vídeos de alongamento, de pilates, tem professores dando aula, meus professores de pilates continuam dando aula online, né? E outra coisa que eu vi bem interessante, até minha cunhada fez também, eles enfeitaram a sala toda, quem mora em apartamento, enfeitaram a sala toda de bandeirinha, fizeram comida, fizeram pescaria,
os 3 meninos em casa fizeram uma festa junina em casa. Hoje é o Então dia, vai ter que ser inclusive, assim. né, de São João, hoje tem muita gente. Hoje é aí, dia eu de tô São vendo João, hoje é dia de São João. nas redes Vamos sociais. aproveitar o Tem São muita... João assim, né? Verdade, a distância. Doutora Ludmila, tem uma pergunta aqui. O coração da mulher é mais frágil que o do homem? Ou não? O sexo não interfere aí nesse... Não, não é que o coração da mulher é mais frágil, não. A mulher, eu inclusive vi que tinha uma pergunta sobre hormônio, então eu vou emendar as 2 perguntas, tá? Durante a fase hormonal da mulher, ou seja, enquanto ela está com a fase hormonal ativa, para o leigo, enquanto ela menstrua normal e não entrou na menopausa, o coração está protegido pelos hormônios, está protegido pelo estrogênio. A partir do momento que ela entra na menopausa, vamos dizer que o coração da mulher se equilibra com o do homem. Fica Sim. mais ou menos igual. E a mulher tem um coração diferente, não é igual. A mulher não é igual ao homem, o coração da mulher não é igual ao do homem. As respostas às doenças são diferentes. No caso da doença coronária, é diferente, as artérias são mais finas. Então, o infarto é diferente na mulher. Realmente, o coração da mulher é diferente, não é que é mais frágil, é diferente. Então ela precisa ter esse cuidado a mais, principalmente depois... Precisa ter um cuidado a mais, porque na menopausa, porque quando a gente tem o hábito, desde da adolescência, da idade adulta inicial e segue pela vida, você entra na menopausa de um jeito mais fácil. Você consegue manter suas atividades físicas, sua alimentação, para que você consiga passar dessa fase com mais segurança, sem correr maior risco do que o que já é previsto, vamos dizer, no nosso DNA. Certo. Tem uma pergunta aqui. Sinto meu coração bater mais forte nessa pandemia. Isso é sinal de que algo está ruim nele, no funcionamento do coração? Isso depende de várias coisas, tá? O coração com certeza vai bater mais forte na maioria das pessoas, por causa da ansiedade, né? O grau de ansiedade é muito, muito alto. Em todas as pessoas, não é em mim, na criança, na criança que eu falo, no adolescente, o grau de ansiedade está realmente muito alto, porque as pessoas estão presas. Só isso já causa uma ansiedade. Mas pode ser indício de doença do coração? Pode. O ideal seria procurar ajuda médica. Porque pode ser só ansiedade? Sim. Mas pode ser doença do coração? Também pode, que se manifestou agora. Ótimo. Então, tem muita tem gente que ver. Tem muita gente nesse tempo protelando essa ida ao médico, até mesmo em casos de urgência, né, doutora Ludmila? Não é o caso nesse momento. O que a gente fala é o seguinte: não deixe de ir a seus médicos se você tem problema, né? Se essa pessoa que perguntou está com palpitação, então um negócio recorrente, fez algumas coisas para diminuir o estresse, por exemplo, fez uma meditação, fez um yoga, ou ouviu uma música, viu um filme bacana e isso não melhorou, né? Tenta fazer algumas coisas legais para ver se diminui. Se isso não melhora, é hora de procurar um médico. Quase todas as clínicas, se não todas, cardiológicas em Natal estão atendendo. Ninguém fechou a clínica, mesmo porque as doenças não param por causa do Covid, né? Então, se precisa ir à clínica, a gente recomenda assim, não vá fazer um check-up agora, não precisa, né? Vamos protelar um pouquinho, mas quem tem problema, quem a pressão está muito alta, quem está com dor no peito, quem está com palpitação, tem que procurar o cardiologista sim, né? O medo de não ir ao médico pode ser pior do que o próprio Covid. Se precisar ir para o hospital, tem que ir para o hospital. Não pode ficar protelando. Cuidados, né? Tomando todos os cuidados de proteção, de higiene, usar máscara. Máscara é primordial, tem que usar máscara. E as clínicas e os hospitais estão todos tomando o cuidado maior possível, mesmo porque os profissionais não querem também se infectar, né? Então, as medidas de proteção foram reforçadas aqui na nossa clínica, no Incor Natal. As medidas de proteção foram reforçadas.
essa semana e a semana anterior, que a pandemia aumentou absurdamente aqui, o número de casos aqui no Rio Grande do Norte, nós fechamos o nosso serviço do Rio Grande parcialmente para pacientes eletivos, para urgência de jeito nenhum, nunca foi fechado. Então, os pacientes de urgência estão totalmente à vontade para ir ao hospital e serem tratados. Nós reforçamos, aproveitamos essa, vamos dizer, essa baixa de pacientes no serviço para aumentar ainda mais o grau de segurança que a gente já tinha. Ótimo. Para as pessoas se sentirem seguras e também para podermos começar aos poucos a fazer os eletivos. Porque dos eletivos vão sair as cirurgias, que os pacientes precisam das cirurgias, das angioplastias, dos implantes de válvula. Então também não podemos ficar só parado olhando a pandemia passar, porque está demorando a passar. E a doença não espera. Verdade. Esse paciente que chega, por exemplo, com a suspeita de infarto aí na urgência do Rio Grande, o encaminhamento é diferente? É para outro setor desses pacientes que estão com suspeita de Covid? Que eu acho que esse é o grande medo, né, da maioria dos pacientes, de procurar uma urgência que também também está recebendo pacientes de urgência com suspeitas de Covid. Os pacientes de Covid, vamos dizer, de gripe, né, que a gente fala Com suspeita de gripe, eles são encaminhados para um setor específico disso. Eles têm uma pré-consulta com a enfermeira e a enfermeira encaminha para esse setor. E os pacientes de outras doenças, gastrointestinais, AVC, infarto, eles vão para um setor que a gente chama de setor verde, é um setor livre de Covid. Então, eles vão ser atendidos, não tem nenhum contato com os pacientes de Covid, nenhum, zero. Sim. E daí, se for o caso, aí vão fazer eletro, vão ser avaliados pelo cardiologista, e se for o caso, vão ser encaminhados para cateterismo e angioplastia. Certo. Tem uma pergunta aqui da Pamela. Muitas vezes eu dormia angustiada com aperto no peito, mas não quero ir ao hospital. Será que pode ser algo grave? Como identificar, doutora Ludmila, essa mulher que está em casa, que sente essa palpitação, que começa a respirar mais, aquela respiração mais curta, tá com aquele aperto no peito? Quais são os sinais de que isso pode ser algo grave? Tem um sinal a mais que pode indicar, por exemplo, um infarto? Veja bem, ela está me falando que ela tem um aperto no peito quando vai se deitar. Isso. Quando vai se deitar, não é isso? Isso. Normalmente, a doença do coração não se comporta assim, naquela hora específica. Quando eu vou me deitar, que eu começo a pensar nas coisas, no dia a dia, no que está acontecendo, tudo que está acontecendo, aí eu tenho o sintoma. Não, a doença do coração, ela não escolhe horário. Ela pode ser quando você está fazendo exercício, quando você está dormindo, quando você está acordado não fazendo nada, vendo um filme. É claro que nos momentos de estresse, ela aumenta mais. Pode ser alguma coisa do coração? Pode. É possível que não seja. Como é que você vai saber isso? Tem que ir ao cardiologista, tem que fazer os exames. Tem que fazer um eletro, tem que fazer uma esteira, para a gente ver o que está acontecendo. Para daí sim, eu costumo dizer que você não pode dizer que tudo é ansiedade. Porque a doença do coração, ela pode se esconder atrás disso. Então você tem que buscar, ter certeza que não é coração, que não é doença, para você falar, não, é ansiedade, vamos tratar a ansiedade. Não dá para rotular tudo de ansiedade também, porque a ansiedade é grande, todo mundo está ansioso, mas também não pode ser assim. Certo. Chegou uma pergunta agora com relação, o infarto ele pode ser curado na própria casa? Não, pode ser curado? Nunca. Não, né? Nunca, nunca, nunca. Isso é um conceito que eu não sei como é que está sendo recebido isso pelas pessoas. O infarto é uma doença grave que mata. Hoje a doença que mais mata é o Covid. Mas vamos tirar o Covid? Tirou o Covid, o que mais mata no mundo inteiro é o infarto. É a doença que mais mata. Mais do que acidente de trânsito. Nesse tempo, os casos de infarto em casa têm aumentado bastante, né? De pessoas que nem procuram e terminam morrendo em virtude dessa falta de atendimento.
você vê que aqui, assim, no Brasil a gente não tem essa estatística ainda. Está sendo feito o registro brasileiro de infarto durante a pandemia, né, mas a gente não tem estatística completa ainda. Mas nos Estados Unidos nós vimos um aumento de mais de 60% de infartos, de morte por infarto. Aumento de morte por infarto. Porque as pessoas ficam em casa com medo do Covid, não vão para o hospital e morrem em casa ou morrem em decorrência do infarto, com complicações do infarto. E quando já chegam no hospital, já não tem o que a gente fazer, já está numa fase avançada do infarto, não tem mais o que você fazer. Como é que é o tratamento, doutora Ludmila, para essa pessoa que já busca esse atendimento precocemente? Como é que é o tratamento em casos de infarto? Então, paciente que chega no hospital com infarto, ele é imediatamente encaminhado para o setor de cateterismo cardíaco, tá? Para hemodinâmica. Lá nós vamos fazer um cateterismo, identificar a coronária que está com problema e fazer uma angioplastia para desobstruir a coronária. Angioplastia é a desobstrução das artérias coronárias. E aí o paciente é encaminhado para a UTI, para observação. Mas o ideal é que ele chegue nas 6 primeiras horas do infarto, mas nas 3 primeiras é o que a gente consegue fazer, ele consegue ter o melhor benefício dessa técnica, que assim, o melhor tratamento no mundo para infarto é a angioplastia primária, que a gente fala, a primeira coisa que se faz. Então, o que eu recomendo? Tem dor no peito, tem sintoma que acha que é de infarto, vai para o hospital, não fica em casa. Não tem Covid, você vai morrer de infarto. Tem, inclusive, muitas perguntas aqui relacionadas a isso. Como saber que eu estou infartando? Enjoo e diarreia podem ser sinal de infarto? Enjoo e diarreia, deixa eu respondendo devagarzinho, você vai me perguntando mais. Pronto. Enjoo e diarreia, enjoo sim, vômito sim, diarreia não. Mas, entenda, só o enjoo e o vômito para ser infarto é quase zero. Você tem que ter umas outras coisas, tem que ter sudorese fria, tem que ter mal-estar, porque aí isso sim pode ser um infarto. Mas a maioria dos pacientes que tem enjoo e diarreia não é infarto, é gastroenterite ou pode ser até Covid, né? Como é que você vai saber que tem infarto? Normalmente infarto é uma dor prolongada, né? Ou precordial, ou mandibular, ou no ombro, ou no dorso, nas costas. É uma dor prolongada, com mal-estar, sudorese, não fique em casa. Pode ser um infarto. Pode não ser, mas pode ser um infarto. Tem uma pergunta que é verdade que infarto em mulheres mais jovens geralmente é fatal? Ou se essa intervenção for feita precocemente, também dá para reverter? Com certeza. Quando for feito precoce, tudo é muito mais fácil, né? Não é que em mulher jovem é fatal, não. O infarto pode ser fatal em qualquer pessoa, né, de qualquer idade. Mas se a intervenção for feita rápida, que a gente tem condição de fazer, que a gente tem uma equipe sobre aviso 24 horas, 365 dias no ano, quanto mais rápido for feito isso, maior a chance da pessoa sobreviver até sem sequela nenhuma. Maria de Lourdes está perguntando aqui, o corpo dá sinais de que vai infartar? Tem como saber previamente, por exemplo, um mês antes? Veja bem, não dá sinais que vai infartar, dá sinais que não está bem, né? A dor precordial, ou a pessoa não tem dor, mas tem uma redução, por exemplo, a pessoa que faz academia ou que corre, tem uma redução do rendimento do exercício, pode ser problema de coração, né? Tontura, dor, mal-estar, sudorese fria, alterações de pressão muito grandes, muito alta, muito baixa, estou com pressão alta, baixa de uma vez. Então, assim, todos esses sintomas podem denotar que o coração está precisando de ajuda. Agora, eu não posso dizer que vai ter um infarto, não, daqui a um mês eu vou ter infarto. Infelizmente, a gente não tem essa bolinha de cristal.
Assim não dá para prever. Se você tem uma angina, se o paciente tem uma angina que é recorrente, uma dor no peito que é recorrente, tem dor, depois dor de novo, aí tem uma semana que a dor vem 2, 3 vezes por semana. O coração está pedindo ajuda, socorro urgente. Então tem que procurar ajuda mesmo. A gente vê vários pacientes que já saem do consultório do médico para o cateterismo. Semana passada eu fiz dois pacientes desse jeito. Eles não chegaram a infartar, mas quase. Quase, olha, importante. Com relação à prevenção, a partir de que idade a mulher deve fazer essa consulta regular ao cardiologista? E quais são os principais exames para fazer esse rastreamento? Depende da história familiar. Se a história familiar não tem doença coronária, a partir dos 40 anos. Se tem doença coronária na família, pai, mãe, tios e avós, parentes diretos, então essa prevenção pode ser antes, pode começar com 30 anos. Quais são os exames principais? O teste de esforço, um ecocardiograma para a gente avaliar como é a estrutura do coração, mas o teste de esforço já vai me dizer, que é a esteira, né? Já vai me dizer como é que está o coração dessa mulher. E a cada ano repetir esses exames. Fora os exames de sangue para detectar diabetes, detectar hipercolesterolemia, né? Disfunção de tireoide. Então a gente tem que, a partir de 30 anos, quem tem história na família pode já procurar o cardiologista. A Isabela está perguntando aqui, doutora Ludmila, você falou que quando a mulher chega na menopausa, o risco é maior para desenvolver doenças cardíacas. Quem faz reposição hormonal se protege ou não desse risco? Se protege um pouco mais, né? Porque você está tomando hormônio. Mas veja que o hormônio é artificial, não é o hormônio natural. Então, não acredite que está 100% protegida. A gente tem que tomar outras providências, alimentação e exercício. E a consulta regular ao seu médico. Porque também a reposição hormonal ela tem que ser muito bem feita. Não é só tomar o hormônio e pronto. Tá, tô tomando hormônio faz 2 anos, não vou ao médico nem nada. Também não funciona. Eu acredito que todo esse cuidado, como você falou, controle da diabetes, do colesterol, o sedentarismo, isso aí que vai construindo essa proteção, né, doutora Ludmila? Com certeza absoluta. Com certeza. A gente bate nessa tecla, todos os cardiologistas falam isso, porque isso já é comprovado. Isso tem comprovação com inúmeros estudos que isso aí funciona. Né? Então, não, porque fala, não, porque está comprovado. Por isso que a gente bate na tecla. O tratamento inclui. Tratamento não, no caso a prevenção inclui exercício, dieta e consulta ao médico. É isso aí que é prevenção de doença. Tem uma pergunta aqui da Isabela também. Enjoo já fiz, né? Então não é da Isabela. Aqui é da Patrícia. Correr pela manhã aumenta o risco de infarto? Vixe, Maria, se aumentar eu tô lascada. Veja bem, tem o ritmo circadiano, né? Então, pela manhã, é um pouco aumentado o risco de infarto? Né? Nas primeiras horas da manhã. Primeiras horas que a gente chama no início da madrugada. Ali até 4, 5 horas da manhã. Mas eu digo a você que você tem um horário para correr às 4h30, ou eu só tenho um horário para correr às 5 horas para caminhar nesse horário, é melhor do que você não fazer nada. Sim. Entendeu? Não, eu estou com medo de correr de manhã porque eu vou infartar. Não, você vai infartar se você não fizer nada. Verdade. Então é melhor você correr. No meu caso é esse horário mesmo, 5, 6 horas da manhã. Agora então, tá dando ser um pouco mais tarde, né? Por causa da... É na hora que você pode. Eu falo, pode ser à noite? Pode ser à tarde? Pode. Evitar, por exemplo, correr meio-dia, porque aí você desidrata, né? Porque o sol aqui é muito forte. Mas, fora isso, tem que fazer exercício. Pode ser de madrugada? Pode, paciência, é a hora que você pode, então faça. A Sueli está perguntando, o yoga ajuda a prevenir problemas cardíacos? O yoga, yoga sim, tá? E principalmente meditação.
também tem saído inúmeros estudos, isso vem já de uns 10 anos para cá, esses estudos, sobre meditação e redução de risco cardiovascular, de infarto, de aumento de pressão, de alteração de glicose, com meditação. Então, meditação tem provado ser uma arma poderosa contra a doença cardíaca. Isso já tem, assim, até validado pela Sociedade Americana de Cardiologia. Eles têm um instituto de meditação transcendental imenso nos Estados Unidos, que trata os pacientes com a medicina tradicional e associa a meditação. Se você entrar na internet, você vai ver meditação transcendental e risco cardiovascular. Tem inúmeros trabalhos científicos mostrando que funciona. Vai acalmando, né? Eu acho que é exatamente por aí. Eu não sei se é só acalmando, eu acho que dá uma transformada até interna mesmo, de atuação de hormônio, de íons, de troca dos íons. Íons são sódio, potássio, magnésio, zinco, cálcio, dentro das células, né? É uma coisa assim que a gente eu não sei a fisiologia disso, mas tem provado ser bem importante, cada dia mais está sendo difundido e a gente tem visto realmente muito benefício com essas técnicas. Tem uma pergunta aqui da Fernanda. Pergunte à doutora Ludmila se uma raiva muito grande pode causar um infarto. Pode. Muito grande, pode. Pode sim. Tanto uma raiva quanto uma perda muito grande. Né? Que isso também é bem comum em mulher, essa doença que eu vou falar, Takotsubo. É um infarto que ele é causado pela liberação de adrenalina, de um monte de outras substâncias que estressam o coração e causam um infarto. E quando a gente vai fazer o cateterismo, não tem uma placa de gordura obstruindo a artéria, não tem uma placa importante. Foi só o estresse da parede do vaso que fez com que tivesse uma trombose, quer dizer, alterou a coagulação do sangue e fez uma trombose, um coágulo de sangue e entupiu a coronária. E normalmente, se isso for tratado rápido, a recuperação é boa. Se não, a sequela também é grande. Então, uma raiva muito grande é o sintoma de infarto. Dor no peito forte, sudorese fria, mal-estar. Corra. Corra, porque pode ser infarto, sim. Não pode ser só, tá com raiva, tá com piti, tá com frescura. Não. Se você teve uma raiva muito grande, se aquilo te fez muito mal, ou se você teve uma perda muito grande. Eu tenho, do meu consultório, 2 pacientes que, quando perderam o esposo, elas tiveram um infarto enorme na hora. E uma tia também. Então, assim, doença, tem que ser tratado. Certo. Doutora Ludmila, vamos falar também com relação à Covid-19, né, que é o tema do momento, muita gente também querendo saber qual a relação da Covid. A Covid pode causar infarto também, já que a gente está aí nesse tema do infarto? Pode. A Covid, o que ela faz? Ela causa uma inflamação geral no corpo e aumenta a coagulação do sangue. Tá? No momento que ela causa uma inflamação geral, ela também causa uma inflamação na artéria coronária e aí propicia ainda mais a formação de coágulo de sangue e infarto. A gente tem visto infarto em paciente de Covid e tem visto também miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco. O coração cresce, a pessoa começa a ter falta de ar, pacientes que estão com Covid, tá? Então é uma doença que primeiro afeta o pulmão e o segundo órgão mais afetado é o coração. Então o Covid realmente pode afetar o coração. Isso acontece nos pacientes mais graves, geralmente os que estão internados, ou pode acontecer naquele paciente que está com sintomas leves e está sendo tratado em casa?
Se o paciente está com sintoma leve, está sendo tratado, a menor chance dele desenvolver qualquer problema, tanto de coração, tanto de miocárdio, do músculo cardíaco, que é o miocárdio, que é a miocardite, a inflamação do músculo, quanto do infarto. Mas também já foi descrito em pacientes que tiveram sintomas, foram tratados em casa e que depois desenvolveram essa miocardite, né? Então, quem teve Covid também tem que ficar atento no momento e depois para desenvolver, se vai desenvolver algum sintoma, tipo cansaço, falta de ar, perda de rendimento, né, físico, para procurar seu cardiologista para avaliar se não está com algum comprometimento do coração. A Lourdes Maria está perguntando aqui com relação aos medicamentos no tratamento. O que é que pode prevenir que a Covid cause um infarto? Tem algum? Acho que não, né? Ainda não tem. Não. O que a gente tem feito, né? Porque a coagulação do sangue é aumentada, o que nós temos feito de rotina, né? Para evitar a coagulação tanto de AVC, infarto, coagular as extremidades, a pessoa tem que cortar a perna, dedos, é a heparina de baixo peso, que é isso aí que tem que ser prescrito pelo médico, tá? Então, essa medicação realmente ela diminui a chance da coagulação ficar alterada. A Carla tá Mas assim, desculpa um pouquinho, Juliana, só de chegar, doutora, o que eu posso tomar em casa? Não, nada. Você vai tomar só o que o médico prescrever, porque são medicações que tem que ter prescrição médica. A Carla está perguntando assim, não sei se é uma pergunta para a cardiologista, mas estou tratando o Covid em casa, através da consulta da telemedicina. Como já tive embolia pulmonar, o médico passou Clexane. É preciso mesmo? Com certeza absoluta. Tá? Que essa também é uma das complicações do Covid, embolia pulmonar. Embolia pulmonar, embolia periférica. Embolia é o coágulo de sangue que se desloca de algum lugar do corpo e vai para aquela região. Então, nesse caso dela, que ela teve embolia antes, se ela já tem uma predisposição a ser hipercoagulada. Então, se ela não toma o Clexane, ela pode ter outra embolia e a consequência pode ser fatal. Ou ela perder uma grande parte do pulmão e ter uma vida muito limitada. Então, tá perfeito esse tratamento. Mesmo que os sintomas da Covid não sejam tão graves? Mesmo porque ela é uma paciente de risco para embolia. Então, isso aí também tem que ser avaliado. Ela é uma paciente de alto risco para ter nova embolia. Então, tem que fazer medicação anticoagulante. José Pedro, um homem participando aqui da nossa... Não, coisa boa. Doutora Ludmila, você recomenda o uso da cloroquina ou é prejudicial para o coração? Não tem ainda nenhum estudo definitivo, nem de cloroquina, nem de ivermectina. A cloroquina, ela pode ser usada com a prescrição médica, porque a gente tem que identificar como é que é o seu coração. Se no seu eletro tem alguma alteração que predisponha à arritmia. Se não tiver no eletro, se você não tem história na família de morte súbita, né, que pode predispor à arritmia, a cloroquina normalmente ela é usada de 3 a 5 dias, no máximo, acho que nem chega a 7 dias. Então, isso aí, se for bem prescrito, se for analisado o eletro antes, se o paciente não tem alto risco de desenvolver uma arritmia, ele pode tomar. O ideal é que a cloroquina seja feita, mesmo que o paciente tenha alguma alteração de eletro, ela deve ser feita sim, mas no hospital. Certo. Se ele não tem alteração nenhuma, não tem história nenhuma na família de morte súbita, de arritmia, aí pode ser feita em casa depois de uma avaliação. Mas sempre tem que ter essa avaliação de um cardiologista ou de um médico que sabe interpretar um eletro. Ótimo. Ana Cláudia, tive Covid há 2 meses. Fiquei internada, mas não precisei de respirador. Preciso fazer uma avaliação cardiológica? Sim, precisa. Precisa, é necessário. Quantos anos você tem, Ana Cláudia? Será que a gente consegue ver? Eu nem sei se ela está aqui ainda.
É o que eu Ana Cláudia, falei, se você sabe? tiver, responde, pode responder no feed mesmo. Vixe, tem um monte de pergunta aqui também, que eu nem estava passando no feed, só olhando na caixinha. 42 anos. Já tem que fazer de qualquer forma, né? Depois dos 40, uma vez por ano tem que ir ao cardiologista, sim. Então eu recomendo a você, não tem urgência, mas já marca para, tipo, mês que vem, você teve Covid, o quê? Um mês, 2 meses? Então, tem que fazer uma avaliação, é importante. Fazer um ecocardiograma, de acordo com a avaliação do médico, se vai ser necessário uma esteira ou não, tem que fazer. Ótimo. Dantas Isabela. Isabela, desculpa, não tinha visto. Eu estou só aqui na tela das perguntas que estão chegando, que são várias, para eu selecionar as melhores. Proteína C reativa ultrassensível. Acusar 1,19 no exame de sangue significa que há risco cardiovascular? Todos os outros exames foram normais. Mas a pessoa tem Covid? Não, não tem nada a ver com Covid. Não sei, ela não falou aqui. Veja bem, a proteína C reativa, ela sozinha não vai dizer que o paciente tem risco cardiovascular. Se você tem uma alteração de proteína C reativa ultrassensível, tem que procurar por que está alterado. Aí você tem que ir no cardiologista e fazer os exames. Porque o que vai dizer que se você tem risco não é um exame isolado. Isso não existe. Ou eu vou fazer um exame de colesterol, meu colesterol é muito alto, eu tenho risco aumentado? Pode ser que você desenvolva, pode ser que não. Pode ser que o colesterol alto vai te desenvolver doença hepática. Então, assim, tudo a gente tem que juntar os exames junto com a história clínica, a história familiar e os outros exames. Um exame só pode estar aumentado pode ter risco cardiovascular? Pode sim, mas ele sozinho não. Certo. A Ana Luísa. Fiz os exames de sangue uma vez que fui ao hospital com suspeita de infarto. É preciso? Tem exame de sangue para detectar infarto? Tem a troponina. A troponina. Suspeita de infarto. Se não está um quadro de infarto, se a suspeita, o eletro ainda não está alterado, então é feito um exame seriado de troponina e eletrocardiograma a cada 3 horas. Se aumentar, quer dizer que o coração está sofrendo uma injúria. Se ela estiver normal, ok, não vai ser nada. Se estiver alterada, o coração está sofrendo injúria. Então tem que ir direto para o cateterismo. Certo. Ela está falando aqui, já fui 3 vezes achando que estava infartando. Mas não, agora tenho até vergonha de ir ao médico. Não tenha vergonha. Antes pecar pelo excesso. Não tenha vergonha. Aí você achou que estava infartando, não estava, foi 3 vezes ao pronto-socorro, você não tem que mais ir ao pronto-socorro. Você tem que fazer uma consulta médica, uma avaliação completa, para ver se é estresse ou se não é estresse. Ou se é alguma outra coisa, ou se a pressão está aumentando, ou se você está tendo arritmia. Tem que avaliar tudo. Não fique com vergonha, não. Médico é para isso mesmo. Eu digo que essa parte psicológica, você precisa ter os exames, né, para você ter pelo menos essa confiança de que pode ser psicológico. Então, você já fez essa avaliação. Aí dá mais segurança. E aí Isso, e depois que a gente faz a avaliação, você vê que não é coração, a gente até indica, ó, faça uma terapia, ou faça um yoga, ou faça as duas coisas, ou vá fazer algo prazeroso, mas precisa primeiro afastar a doença. Tatiana está dizendo, aconteceu comigo, mas eu descobri que era síndrome do pânico. Então, descobriu, mas por quê? Porque foi ao médico, né? Isso. Não pode você ficar em casa, eu estou com vergonha de ir ao médico. Não, médico é para isso. O médico é para fazer o diagnóstico. Para dizer a você que você não tem nada, ou que você tem doença. Ótimo. Né? Kátia, fiz um cateterismo há 1 ano, deu só placas, e eu tenho asma. Sou paciente de risco por essa placa no coração para Covid? Eu acho que ela está falando para Covid, né? Você é paciente de risco para 2 coisas, né? Por causa de 2 coisas, principalmente por causa da asma, né? Se você fez um cateterismo e tem placas, também é de risco, porque o Covid, como eu já disse, ele aumenta a coagulação do sangue e pode levar a um infarto, pode levar a miocardite. É paciente de risco, sim. Certo. Acho que fizemos todas. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta.
Gente, tem umas perguntas que eu não fiz aqui, porque a doutora Ludmila já respondeu, tá? Quem entrou depois é só assistir a live que fica salva. Porque tem muita gente perguntando com relação ao infarto. Como diagnosticar e todo mundo falando de sintoma. Isso pode ser dor no braço, pode ser infarto? Pode. Tem pessoas Dor no perguntando... braço, o que eu falo... Então vamos responder assim, um genérico, né? Um genérico não, um geral. Ou Explica essa genérico. questão do infarto. Geral. Dor do lado direito do peito. Tem uma pergunta aqui também falando sobre isso. Pode ser infarto? Eu costumo dizer que dor do estômago para cima pode ser infarto. Dor no estômago pode ser infarto, dor no braço direito, dor no braço esquerdo, dor no ombro, dor no pescoço, dor na garganta, dor na mandíbula. Qualquer uma dessas dores pode ser infarto. O infarto ele não tem um sintoma clássico, né, que é dor precordial, em aperto, com irradiação para o braço esquerdo ou para o dorso, ou para o pescoço, mas não é só isso. Não é regra. Então, a dor clássica é essa, mas pode ter infarto com dor no ombro. Estou com dor no ombro direito. Pode ser infarto, sim. Azia. É uma dor. Estão perguntando azia. Só azia em si, se você já tem uma gastrite, não. Mas uma dor forte, tipo um aperto, um entalo, que as pessoas referem, né? Um entalo, uma pressão no peito, um peso no peito. Só azia, não. Azia provavelmente é alguma gastrite, algum problema de esôfago e estômago. Ótimo. Já passamos aqui dos 50 minutos, doutora Ludmila. Estamos chegando no final. Eu queria que nesse finalzinho você pudesse trazer orientações aí para essas mulheres que estão acompanhando a nossa live ou vão acompanhar depois, que a live vai ficar salva, com relação a essa questão do coração e desse tempo que a gente está vivendo de Covid. O que, é que você acha que é mais importante destacar, enfatizar aqui, para que essas mulheres realmente consigam passar por esse tempo de pandemia com o coração preservado, a saúde do coração preservada. E a vida também, né? Então, mulheres queridas, o que vocês têm que fazer? Vamos tentar diminuir ao máximo o nível de estresse, né? Isso, como é que você vai fazer isso? Vamos tentar minimizar os atritos em casa, os atritos com filhos, porque, na verdade, o atrito está... O estresse está com todo mundo. Se você está estressada com o seu marido ou com seus filhos, pensa que eles também estão estressados, né? Então, diminuir o nível de atrito, tentar fazer exercício ou sozinho, de preferência com os filhos. Dá para fazer um monte de coisa, dá polichinelo, dá para dar corridinha na sala. Quem mora em casa pequena, tenta sair um pouquinho, bota sua máscara, vamos caminhar, né? Isso aumenta a serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, vamos procurar amar mais, né? Quem está do nosso lado. Eu acho que essa pandemia está servindo para isso, para nos aproximar das pessoas que estão realmente do nosso lado, porque a gente vive o tempo todo correndo para um lado para o outro, trabalhando e não vê quem está do nosso lado. Então, vamos procurar ver quem está do lado, vamos fazer uma alimentação saudável em casa, né? Eu acho que é isso que tem que ser feito para a gente tentar driblar isso aí. A gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar. Esperamos que as vacinas resolvam, mas também ainda não temos essa resposta, né? Então, vamos adotar esse novo estilo de vida. Vamos adotar, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Vamos adotar esse novo estilo de vida para a gente tentar passar do melhor jeito possível. Para a gente tentar minimizar todos os riscos e as angústias e os estresses. É isso que eu acho que vocês todas devem fazer. Não esqueçam da alimentação. Qualquer sintoma também, procurar Qualquer sintoma, não fiquem em casa, não tenham medo de hospital, não tenham medo de clínica. Todas as clínicas cardiológicas estão abertas, os hospitais têm uma ala Covid, que a gente chama, e uma ala limpa, todos têm. Então, teve problema, teve dor no peito, a pressão subiu demais, ou vai ao seu cardiologista ou vai à urgência do hospital. Todos os hospitais privados têm
a ala de cardiologia e a ala de Covid e a ala clínica, e os hospitais públicos também têm cardiologistas ou médicos habilitados para fazer um eletro, para identificar se você está com infarto, para ver a pressão, porque pressão alta também mata, também dá AVC e também dá infarto. Às vezes os pacientes falam assim, não, mas eu só tenho uma pressão alta. Não, você tem pressão alta. Então, até isso tem que cuidar. Certo. A Janaíne, só para a gente fechar, dor de cabeça também pode ser sinal de infarto? Não, dor de cabeça não. Dor de cabeça pode ser sinal de pressão alta. De infarto, não. Pressão só alta. Cefaleia por si, não. A pressão alta também requer que essa pessoa busque esse atendimento? Sim, sim. A pressão alta, aí sim, a pressão alta pode causar um infarto, pode causar AVC, pode ao longo do tempo deteriorar a função cardíaca, pode causar insuficiência renal. Então, a pressão alta ela tem que ser muito bem controlada. Não pode, eu tomo um remédio e minha pressão aqui é normal, 15/10. Não, não é normal. Pressão normal é 12/8. Pressão baixa, indica algum problema? Pressão baixa, se não tem sintoma, não tem problema. Melhor baixa do que alta. Se tem sintoma, pode ser algum problema de coração. Certo. Doutora Ludmila, muito obrigada. Foi muito esclarecedor, né? Muitas perguntas. E como é bom levar essas informações aí, porque eu sempre estou falando aqui na live que a informação é o principal remédio que a gente tem para enfrentar esse inimigo invisível atualmente, né? Certeza. Eu que agradeço, Juliana, foi maravilhoso. Sempre que quiser pode contar com a gente. Ótimo. Estamos no Hospital Rio Grande e no INCOR Natal, né, se precisarem também de atendimento. Exatamente. Eu ia até parabenizar a equipe do Rio Grande, né, que está se destacando aí nessa questão dos atendimentos, nesse tempo que a gente está vivendo, também a UTI pediátrica também, apesar das crianças não estarem aí no grupo de risco, graças a Deus, né, mas vocês estão fazendo um trabalho de excelência. Parabéns para toda a equipe do INCOR e do Hospital Rio Grande também. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada também. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todos.